Para os homens, não basta simplesmente não estuprar, é preciso não alimentar a cultura do estupro. A violência contra a mulher não acontece num vácuo, ela é possibilitada por todo um contexto de piadas machistas, de objetificação feminina, de controle do corpo da mulher. Quem cria esse contexto somos todos nós, os homens. Somos todos cúmplices. Os textos que compõem esse livro não são acadêmicos, não trazem fatos novos, formulações originais, pesquisa primária, questões aprofundadas. São textos didáticos. Foram escritos não para serem lidos ou discutidos entre pessoas militantes de causas subalternas, para quem não vão conter nenhuma novidade, mas justamente para as militantes passarem adiante para as não militantes, para as professoras passarem adiante para as alunas. São textos de luta, feitos para incomodar, despertar, cutucar. Eu jamais presumiria ensinar racismo para pessoas negras, feminismo para mulheres, transfobia para pessoas trans. O objetivo desse livro é tentar abrir os olhos das pessoas privilegiadas. Alex Castro, Copacabana, dezembro de 2014. Então, o episódio de hoje vai ser sobre esse livro chamado Outrofobia. É o segundo livro do Alex Castro que eu estou falando aqui. Eu acho ele um autor fenomenal, acho que ele traz questionamentos e divagações muito importantes para a gente fazer. E nesse livro ele fala especificamente sobre esse termo, outrofobia, que ele mesmo criou. E ele define assim: outrofobia, rejeição, medo ou aversão ao outro. Termo genérico utilizado para abarcar diversos tipos de preconceito ao outro, como machismo, racismo, homofobia, elitismo, transfobia, classicismo, gordofobia, capacitismo, intolerância religiosa e etc. E na própria forma com a qual ele optou por escrever o livro, ele já se posiciona politicamente com os ideais dele. Ele coloca: nesse livro, para chamar a atenção para o sexismo de nossa língua, estou invertendo a norma e usando o feminino como gênero neutro. Digamos que um parque conta com 10 animais da espécie Panthera leo. De acordo com as regras atuais da língua portuguesa, só podemos dizer que existem 10 leoas no parque se temos certeza que os 10 animais são fêmeas. Por outro lado, falamos que existem 10 leões no parque se 1. Tivermos certeza que os 10 animais são machos. 2. Se houver ao menos um macho no grupo. 3. Se não soubermos nada sobre os gêneros dos animais. Inverti a regra. Agora uso o masculino somente na opção 1, quando tenho certeza que o indivíduo ao qual me refiro é masculino. Para as opções 2 e 3, uso o feminino. Mais para frente, talvez a grande contribuição da filosofia durante o último século tenha sido essa: as palavras importam. A linguagem molda o mundo. Vale a pena brigar por isso. Não é uma luta vã. Ainda sobre linguagem, ele coloca: ao falar sobre escravidão, prefiro a expressão pessoa escravizada e não escravo, tanto para desmasculinizar e desobjetificar a palavra, quanto para enfatizar que o escravo, antes de tudo, era uma pessoa, como eu e você, de qualquer sexo, gênero ou identidade, que foi forçosa e violentamente escravizada. E um último ponto sobre o uso feminino que ele coloca no texto, ele diz: utilizar o feminino como gênero neutro é apenas uma regra que estou seguindo em meus próprios textos. Não estou impondo essas regras a ninguém. E uma postura do autor, no Alex Castro, eu já acompanho ele nas redes sociais, eu leio a newsletter dele, que eu inclusive recomendo, eu acho bem interessante. Ele sempre aborda bem alguns temas e ele tem uma forma de escrever que me agrada particularmente, mas no geral, independente de se agrada ou não, ela traz um conteúdo sempre interessante, ele sempre fomenta uma reflexão. Ele já adotou há algum tempo essa postura de priorizar o feminino e sempre trazer a ideia de falar a pessoa leitora em vez de falar o leitor, por exemplo. E o que eu vou fazer hoje aqui vai ser ler os trechos que eu fui sublinhando desse livro, não necessariamente na ordem. Então tem alguns pedaços que algum contexto é necessário, mas no geral a gente vai conseguir entender bem do que ele está falando, quais são as ideias principais. Ele começa o livro Outrofobia com esse texto: a babá. Fim de tarde na piscina do condomínio, muitos anos atrás. A menina da casa ao lado e a babá vão saindo e eu digo: tchau. A babá diz para a criança: o moço está falando tchau. A menina se volta e responde: tchau. Não ocorreu a babá que eu estava dando tchau para ela. Quando escrevo sobre minha infância de menino rico, às vezes me acusam de estar querendo me gabar, mas não faz sentido nem se orgulhar nem se envergonhar da própria infância. O contexto socioeconômico da infância de qualquer pessoa é resultado das escolhas e ações das pessoas adultas em sua vida. Minha infância aconteceu do jeito que aconteceu, totalmente fora do meu controle, está lá no passado, imutável, petrificada, para sempre. Por mais que eu possa desejar, nunca terei tido outra infância a não ser essa infância de menino rico do condomínio da Barra da Tijuca. O que importa é o que eu, hoje, pessoa adulta e independente, faço com essa infância. E eu, para o bem ou para o mal, faço esses textos. Homens que não entendem por que tanto alarde pelo câncer de útero. Desconfio sempre da pessoa que fala, sai dessa, quando o essa é algo que ela nunca experimentou.
Afinal, do ponto de vista de quem está bem acomodado e seco no convés do barco, não há motivo para se debater tanto lá embaixo, no mar, só porque tem água entrando nos seus pulmões. Sai dessa! Pior ainda são aquelas pessoas, muitas negras, que são contra as cotas e similares, argumentando que nunca precisaram delas. E eu faço uma cara pensativa e respondo: concordo, claro, como não? E tem mais, também sou contra esse negócio de diálise em hospitais públicos e rampas para cadeirantes nos prédios. Ora, se passei a vida inteira sem precisar de nenhuma dessas coisas, é porque não são tão importantes assim, certo? Afinal, dado que eu sou o centro do universo e a medida de todas as coisas, as pessoas só deveriam receber o que eu recebi, e as únicas necessidades válidas são as que eu também tenho. O Alex tem esse jeito de escrever, ele dá uma exagerada para fazer um ponto, e eu acho que aqui ele faz isso muito bem. Realmente, cada exemplo pode ser muito debatido, aquele exemplo em particular. O interessante é sempre pegar a ideia geral. Ou seja, se ele está falando, uma pessoa negra que fala que ela não precisou de cota e, portanto, ela não acha que a cota deveria existir. E eu acho que a lógica aqui é entender que o seu caso particular não necessariamente representa todos. O ponto que ele fala sobre a escravidão, quer você seja a favor da cota ou não, mas é que isso foi uma questão socioeconômica, histórica, política, que assolou uma geração, gerações e gerações, assolou um grupo inteiro de pessoas. Então, por mais que uma pessoa em particular não tenha essa necessidade, independente dela ser negra ou branca, o argumento a favor ou contra a cota deveria considerar esse contexto e não a parte dela. E por isso que ele coloca esse exagero aqui, De fato, se eu não tenho diabetes, se eu não tenho um problema de locomoção, se eu não sou cadeirante, pra mim é muito fácil dizer que você não deveria ter rampa nos prédios públicos ou que você não deveria ter diálise nos hospitais públicos, porque eu não estou precisando disso. Eu acho que ele defende muito bem essa ideia. Enfim, são exemplos assim que me fazem achar o livro muito interessante, que ele gera uma reflexão às vezes com 1 ou 2 parágrafos. Então vamos seguir. Provando que não foi de repente que nos tornamos o povo que faz subir pelo elevador de serviço a doméstica que faz o nosso serviço sujo, em 1770, o desembarque de pessoas escravizadas é proibido no porto principal da cidade, onde fica hoje a Praça 15 e o Paço Imperial, e transferido exclusivamente para o distante e discreto Valongo. Afinal, quando se está chegando de um grand tour pela Europa, a última coisa que se quer ver é uma pessoa negra, nua e escravizada, agonizando no cais perto de você. Pelo amor, Por fim, em 1843, com cada vez mais vergonha da escravidão que lhe pagava as contas, o Império desativa e aterra o cais do Valongo, construindo por cima dele o elegante cais da Imperatriz. E fim de história. Assim, esqueceu-se o Valongo. Afinal, como canta o hino da República, nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. O Alex Castro é formado em História, então sempre ele fala com esse viés de pesquisador, ele sempre tem essa ideia de que vale a pena, e eu concordo totalmente, você entender o contexto de um país para você entender a situação na qual ele está. E ele explica que sobre todas essas versões de outrofobia, sobre todos os preconceitos que a gente tem, eles são herdados. Que o racismo não só depende de pessoas racistas para ele existir, mas que sim, aqui no Brasil principalmente, em vários outros países, existe uma estrutura racista que vem de uma cultura racista, de uma história, de sistemas, de regras que foram criadas e normas que foram ficadas, da linguagem que a gente usa, de uma série de coisas que compõem esse sistema racista. Então, mesmo que você, uma pessoa única, tente não ser racista, ou não queira ser racista, você vai ter que ainda assim fazer um esforço para nadar contra a corrente, porque a corrente natural, ela segue esse caminho historicamente definido. Então, eu acho que muito da ideia do livro é abrir os nossos olhos para o quanto de privilégio a gente tem e quanto a gente faz, quanto a gente mantém um sistema sem perceber. Um outro trecho ele coloca: a polícia militar não invade do mesmo jeito a cobertura do descendente da pessoa escravista e o barraco do descendente da pessoa escravizada. Eu sublinhei isso pelo uso das palavras nessa única frase que eu achei bem interessante. Vou até repetir. A polícia militar não invade do mesmo jeito a cobertura do descendente da pessoa escravista e o barraco do descendente da pessoa escravizada. Acho que só nessa frase ele já explica muito sobre a história do Brasil, Os descendentes das pessoas escravistas, porque é muito mais fácil você se manter rico do que você enriquecer do zero, apesar de obviamente haverem casos de pessoas que eram ricas e perderam tudo, eles são menos comuns do que pessoas que não tinham nada e enriqueceram. As duas histórias com certeza acontecem bastante, mas em taxas diferentes. Então ele explica como que o nosso preconceito sobrevive, como ele ainda está aí. E é interessante como ele escolhe mostrar, a pessoa que está talvez num apartamento de luxo porque tem muito dinheiro, em muitos casos, e não sempre, ela é a descendente de um escravista. E muitas vezes, mas também não sempre, o barraco
né? A pessoa que está morando no barraco, na favela, é descendente de uma pessoa escravizada. Então eu gosto desses exemplos que ele dá porque eles são curtos e diretos. Obviamente você vai ter que saber, você vai ter que fazer a generalização, você vai ter que entender que sim, não são todos os casos e existem exemplos que vão fugir a isso. Até porque ele não está criando uma regra, ele não está dizendo que é assim. Ele está só dando um exemplo de uma forma quase fictícia que representa muito bem uma ideia. Ele diz mais para frente. O Brasil gosta de se pensar vivendo em uma democracia racial. Adora bater no peito e citar que a nossa miscigenação e nossos casamentos interraciais provam que não somos racistas. Mas até mesmo a própria dinâmica desses casamentos interraciais só faz comprovar tanto o machismo quanto o racismo estruturais de nossa sociedade brasileira. São sempre as pessoas negras que terminam morrendo mais cedo, sendo mais presas, ganhando menos. São sempre as mulheres que terminam trabalhando mais, ganhando menos, sofrendo mais violências. E quando analisamos os números de casamentos interraciais no Brasil, cujo mercado matrimonial acontece num contexto profundamente machista e racista, são as mulheres negras, duplamente subalternas, que sofrem mais. Para onde quer que olhemos, seja para os números dos casamentos interraciais, para a composição racial das pessoas universitárias ou para as estatísticas de vítimas de violência, todos os números só fazem comprovar nosso racismo e nosso machismo. Machismo é a dominação do homem sobre a mulher. Os dois termos não são, nunca serão, não podem ser análogos. É uma falsa simetria. É como reclamar de não haver um dia da consciência branca. Explicando rapidamente a diferença. Uma camisa, entre aspas, 100% branco, é de profundo mau gosto, ao mostrar quem está por cima, celebrando sua hegemonia. 100% negro, por outro lado, é a celebração de uma identidade marginalizada tentando se afirmar contra todas as desvantagens inerentes no sistema. O machismo, por definição, é anti-mulher, mas o feminismo não é, nunca foi e nunca será anti-homem. O inimigo do feminismo não é você, homem de carne e osso, lendo esse texto, mas a estrutura machista da nossa sociedade. Um pouco mais à frente. O feminismo não defende que homens e mulheres são biologicamente iguais, mas sim que devem ter direitos iguais. Muitas vezes, entretanto, só se alcança a igualdade ou equivalência de direitos justamente atentando para as diferenças. A expressão constitucional "todas as pessoas são iguais perante a lei" é mais corretamente interpretada, tratar diferentemente as pessoas desiguais, para que tenham acesso equivalente ao direito que a lei confere a todas as pessoas. Quando mulheres reclamam de cantadas de rua, essa violenta e invasiva objetificação pública dos seus corpos, os homens respondem com variações de "olha, essa coisa aí que você sente na pele diz que te incomoda e te apavora, eu, que nunca senti isso na pele, estou dizendo que é pura frescura sua, que não tem nada demais." Machismo é isso. Achar que você, homem, é quem vai determinar o que assusta ou não as mulheres. Que você sabe, mais do que elas mesmas, a verdadeira gravidade dos problemas que as aflige. Se você nunca fez diálise e tem os rins perfeitos, não critique a pessoa que reclama de ter que filtrar o sangue todo santo dia. Tenha empatia pela dor do outro, especialmente se for uma dor que você nunca experimentou e, teoricamente, nunca experimentará. Num outro trecho. Imagine que você tem um grupo de pessoas e quer descobrir quantas são alérgicas a uma substância. Pois bem, você pinga uma gotinha na mão de cada uma. Quem reagir à substância, ficar com coceira ou inchaço, é porque é alérgica. Por definição, ser alérgico é isso, reagir a essa substância. Pensem no feminismo como essa substância. Se você é exposto ao feminismo e fica com inchaço ou coceira na mão, se sente incomodado e patrulhado, precisa mudar seu modo de agir e de falar, então é porque seus modos de falar e de agir eram machistas. Machismo é isso, não tem outra definição. Se você acha que não, está em denegação. Mas a coceira na sua pele não vai te deixar mentir. Em outro trecho. Sim, muitas vezes, infelizmente, as próprias mulheres são cooptadas pelo machismo e se tornam porta-vozes dos seus piores preconceitos. A outrofobia é tão forte que coopta até mesmo o objeto de sua fobia. Entretanto, isso só comprova a gravidade e a urgência do problema. A mulher, quando se deixa infectar pelo machismo e se transforma em vetor da cultura machista, torna-se a vítima e algoz, duplamente vítima. É como se o Aedes aegypti não só transmitisse a dengue, mas também morresse dela. Um pouco mais à frente ele cita o exemplo da equiparação salarial entre homens e mulheres e diversos grupos diferentes, e ele coloca assim: a pergunta é simples. Você está no time dos que receberam mais do que a média e, portanto, pode abrir mão de algumas regalias em prol de quem não teve as mesmas oportunidades? Ou recebeu menos do que a média e, portanto, ainda precisa de todas as vantagens que puder agarrar? Depois ele fala sobre as normas de boa educação, sobre se ser cavalheiro é ser machista. Ele diz: não por acaso, uma das conclusões de uma pesquisa sobre o assunto foi que os países e culturas que mais reforçam o sexismo benevolente também são os que mais praticam o sexismo hostil.
Em outras palavras, os mais cavalheiros são os mais machistas. O sexismo benevolente recompensa mulheres quando elas desempenham papéis tradicionais, enquanto o hostil pune as mulheres que não se comportam de acordo com os padrões ideais machistas. Acho que vale dizer que o livro é basicamente dividido em 3 partes. Ele tem a parte racismo, feminismo e a terceira privilégio. E depois tem um para encerrar. Então assim, por mais que ele vá falar de outras formas de outrofobia e vai dar vários exemplos, ele foca majoritariamente no racismo e no feminismo. E vamos lá, um outro trecho que ele coloca. Fala-se de racismo e lá vem. Ah, mas eu tenho amigas negras. Eu aqui já namorei uma negra. Eu chamo meu sobrinho de sombra, grafite, tição, etc. Mas ele nunca se importou. Só que sua opinião, suas amigas, suas namoradas, tudo isso é irrelevante, entende? O racismo é maior que você. Já existia antes, vai continuar existindo depois. Essa discussão tem que se dar no nível da história e da sociologia, dos indicadores econômicos e das injustiças contemporâneas. Quando muito, talvez da experiência pessoal das pessoas negras que sofrem a discriminação. Mas mesmo isso é altamente subjetivo, pois o preconceito também é introjetado pela própria comunidade. Mas com certeza, não da sua experiência individual de pessoa branca privilegiada. O assunto não é você. Depois ele diz: não estou me colocando acima desse comportamento. Bom narcisista outrofóbico que sou, escrevi o texto não pensando nas outras pessoas, mas em mim mesmo e na minha própria vontade, tão vaidosa e tão narcisa, de ser a melhor pessoa possível. Pois eu também faço tudo isso, escuto alguma coisa e já trago logo pra mim, quero saber como afeta a minha vida, tenho sempre uma anedota pessoal para contribuir. Não estou falando de cima como o guru que conseguiu praticar o comportamento ilibado, pontificando as infelizes lá embaixo que ainda não chegaram ao seu nível de iluminação. Pelo contrário, estou falando a partir dos subterrâneos, do meio da multidão. Estou falando justamente da briga diária que travo comigo mesmo, todo dia, o tempo todo. Esse trecho final eu acho muito bacana, tem no outro livro dele, Atenção. E acho que ele faz questão de lembrar sempre isso, né? De que ele não está se colocando acima, ele não está se colocando numa posição de sábio, de guru, de alguém que já descobriu tudo e está falando nessa hierarquia, como o professor dando aula, etc. Inclusive, um adendo, o outro livro dele, que se chama Atenção, em algum momento já foram aulas de empatia, e ele explica no próprio livro por que isso foi mudando de título. Ele fala, cara, quem sou eu para dar aula para alguém dessa coisa? Então ele passou para falar de exercícios de empatia, depois exercícios de atenção, e depois ele mudou para prática. Então aqui eu acho que ele explica bem essa ideia, né, de que ele na verdade está escrevendo esse livro para ele, que ele quer praticar isso, que ele quer se tornar uma pessoa melhor para ser alguém melhor para os outros, e que do próprio narcisismo e da própria vaidade nasce essa vontade de escrever inicialmente, e que o que importa na verdade não é o que você sente ou o que você pensa, mas o que você age, o que você faz em relação a isso. Mas não preciso ser mulher para lutar contra o machismo, nem negro contra o racismo. Não é necessário sofrer algo na pele para ter empatia por quem sofre. É possível transcendermos nossa outrofobia, nossa criação, nosso passado, nossa classe social, nosso gênero, nossos preconceitos. Podemos ser maiores que nossas caixinhas. Esse texto não é só sobre a minha vida, ele é também sobre a sua. Mais à frente, já falando de feminismo, ele diz: as mulheres são mortas em tão grandes números e por seus próprios homens porque existe uma cultura machista no Brasil, onde as mulheres são vistas como tendo menos valor, onde as mulheres são rotuladas ou como santas ou putas, onde uma mulher viver abertamente sua sexualidade é considerado ofensivo ou repreensível, onde a sexualidade de uma mulher tem impacto direto sobre a honra do seu companheiro. Se você faz piadas que confirmam os lugares comuns dessa cultura machista, que objetificam a mulher, que estigmatizam seu comportamento sexual, então você possibilita e reforça essa cultura assassina. Você é cúmplice. Fazer rir é relativamente fácil. Difícil é fazer rir sem ser babaca. Que ele está falando, obviamente, das piadas machistas ou aquele argumento que alguém poderia dar, putz, mas isso foi só uma piada, foi só uma brincadeira. E essa é a resposta dele, dizer que, de alguma forma, isso está alimentando essa cultura machista. Por mais que você, uma pessoa individual, não tenha essa intenção de ser machista, ou não tenha pensado nisso, ou não queira nem carregar esse peso todo. Mais pra frente ele diz: nossa sociedade não se organizou sozinha, nem caiu pronta do céu. Foi organizada por muitos homens, ênfase em homens, ao longo de muitos séculos, e obedece, em larga medida, aos interesses de quem a organizou. Interesses muitas vezes conflitantes e contraditórios, pois a sociedade não é fruto de uma conspiração a portas fechadas, mas de um longo processo social e político. No caso do Brasil, nossa sociedade foi engendrada por uma elite machista, classista, hierarquizada, racista, paternalista, hipócrita e autoritária. E continuamos funcionando de acordo com esse paradigma outrofóbico até hoje, mesmo que sob o verniz da democracia e do Estado de Direito.
Então, se todas as pessoas brasileiras magicamente deixarem de ser outrofóbicas, mas as estruturas e instituições permanecerem inalteradas, essa nossa hipotética sociedade sem machistas e sem racistas continuará intrinsecamente machista e racista, e marcada pela mais profunda outrofobia, pela mais crônica desigualdade racial e de gênero. Acredito nos bons sentimentos de todo mundo, mas não deixo de achar incrível que, mesmo ninguém sendo machista ou racista nessa nossa sociedade tão linda, o resultado final é que as pessoas brasileiras do sexo feminino ou de pele mais escura, entre parênteses, e gays e trans e etc, etc, sempre acabam se dando pior. A outrofobia sempre vence. O baralho que herdamos já está viciado para beneficiar sempre um tipo específico de jogador. Não basta que os jogadores beneficiados simplesmente não trapaceiem, pois, mesmo assim, vão continuar magicamente ganhando todas as partidas. É necessário trocar de baralho. Essa foi a última nota que eu fiz desse livro. Eu recomendo muito a leitura. Inclusive, uma anedota aqui, um caso de como eu consegui esse livro. Eu, particularmente, gosto muito mais de ler livro na versão digital. Eu leio sempre no Kindle. Eu acho muito mais fácil de levar de um lado para o outro, etc. Há algum tempo que eu já abandonei o livro de papel. E esse livro, Outrofobia, não tinha na versão digital. Ele não estava disponível. E também não tinha versão impressa. Eu busquei nas livrarias, não encontrei. E aí eu mandei uma mensagem pro autor, perguntando, falei, cara, você tem esse livro para vender? Ele falou, vai sair uma tiragem daqui a pouco e tal, você pode entrar na lista, eu vou te colocar aqui. E aí eu perguntei se ele tinha uma versão digital, ele falou, sim, eu tenho um PDF aqui, eu posso te mandar. E aí a gente combinou o preço, ele me mandou, eu fiz um Pix para ele. Então eu acho muito legal essa postura dele, realmente, há muito tempo que ele já coloca isso, até nos textos, né? Ele faz vários encontros, fazia pelo menos, até antes da pandemia, depois ele mudou, acho que vai voltar a fazer. Hoje em dia ele tem feito vários cursos que ele chama As Conversas, aí tem a Conversa Medieval, Conversa Espanhola, onde todo mundo conversa sobre alguns livros que ele sugere a leitura, ele vai falando do ponto de vista dele, histórico, etc. É bem interessante, eu já participei de um deles. E ele tem uma postura que me interessa muito, que tudo que ele faz, ele tenta deixar a opção da pessoa fazer de graça se ela não puder, né? Tem um valor sugerido, mas se a pessoa falar, olha, eu só posso pagar X, ele vai deixar, ele vai dar gratuidade para todo mundo, ele publica todos os textos, ou a grande maioria dos textos dele de graça. Hoje em dia até ele tem um grupo menor que ele chama de mecenas, são pessoas que vão fazer parte de um grupo no WhatsApp, vão ter acesso a alguns conteúdos exclusivos, mas no geral ele tende a ser bem generoso com os seus conteúdos e ele pede para as pessoas doarem dinheiro e é assim que ele sobrevive. Então esse episódio foi sobre o livro Outrofobia, que eu acho muito sensacional e vale a pena ler. É um livro relativamente curto, uma leitura rápida para você ter. O outro livro dele, eu fiz um episódio também, chama Atenção, eu recomendo muito, eu acho que ele escreve muito bem, ele transmite muito bem as ideias, né, com uma clareza muito boa, com exemplos interessantes. Muita gente diz que ler os livros dele, ou ler os textos dele, é como receber um tapa na cara, porque a ideia principal dele é geração, é gerar essa reflexão. Ele tem uma série de textos que ele chama as prisões. E essas prisões são prisões mentais, onde ele quer basicamente mostrar a você que esse caldo cultural no qual você vive, existem outras opções às vezes, né? Então, por exemplo, o texto sobre prisão monogamia, ele não quer convencer ninguém a sair da monogamia, ter relacionamentos abertos, etc. Mas ele quer que todo mundo saiba que existem outras opções. Porque para muitas pessoas, esse é o único caminho, esse é o roteiro predestinado que você tem que seguir e você nem sabe que existem outras coisas. Para muitas pessoas, por exemplo, que o objetivo da vida é ser feliz é algo óbvio. E para ele não necessariamente, por isso que ele escreve sobre a prisão felicidade. Não é que ele é contra a pessoa ser feliz ou ter isso como objetivo último, mas ele acha que é interessante você perceber que essa não é a única opção e você ter noção dos programas que estão rodando na sua cabeça, por assim dizer. Enfim, esse foi o livro Outrofobia, eu recomendo bastante a leitura e eu te vejo no próximo episódio.